Olá pessoal, mais uma vez boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no canal Estação Cristã e eu tô aqui mais uma vez para gravar a terceira parte do vídeo Conhecendo a Minha Biblioteca Escatológica, tá certo? Eu quero continuar aqui apresentando os meus livros, né? Os meus volumes aqui de escatologia que eu tanto amo, que eu tanto gosto, tá certo? E quero dividir com vocês e quem sabe vocês podem até pegar alguns por indicação para estar comprando e adquirindo para vocês lerem, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho este livro aqui também, ó, Apocalipse de João, tá certo? Comentário Esperança. Esse livro eu confesso que é o volume 1, eu nunca li ele, tá certo? Comecei apenas a ler ele. É um livro difícil de se entender na sua linguagem, tá certo? Mas é um livro que eu tenho aqui também, que também fala do Apocalipse. Tenho esse outro livro aqui também, esse é muito chique, Edinaldo Carvalho, Escatologia, Contagem Regressiva para o Reino Milenar, tá certo? Esse livro é muito bom, sobre escatologia, do pastor Edinaldo Carvalho, tá certo? Que é o mesmo autor do livro Escatom, que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo dessa série, tá certo? De Conhecendo a Minha Biblioteca Escatológica. E super indico esse livro, onde ele fala sobre diversos assuntos no campo da escatologia e também da visão do reino milenial de Cristo. Tem também esse outro livro aqui, um livrinho bem fininho, bem pequeno, do Russell Shedd, Escatologia do Novo Testamento. Confesso que a visão que ele apresenta nesse livro aqui é uma visão um pouco diferente da que eu creio, tá certo? Não gostei muito deste livro, não concordei com muita coisa escrita neste livro, mas é um livro que trata da escatologia de um ponto de vista diferente, tá certo? É bom a gente ter também para questão de estudo apenas. Esse eu ainda não li, mas o autor é muito top, tá certo? Escatologia Bíblica, um tratado sobre o fim do mundo. Esse livro eu ganhei de um amigo meu, tá certo? Do pastor Erivaldo de Jesus, ele vai tratar de todos os temas dentro da escatologia bíblica também. Super indico esse autor, um autor muito bom, muito conceituado, tá certo? E tenho certeza que esse livro também é sensacional sobre escatologia. Esse livro eu super indico também, já li ele, muito interessante. Israel, Gog e o Anticristo, do Abraão de Almeida. Esse livro, esse autor vai falar sobre Israel, sobre a história de Israel e também o seu ressurgimento. Vai falar um pouquinho sobre Gog, né? Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, que fala-se de Gog e Magog, e vai também falar sobre o anticristo nesse livro. Muito interessante esse livro, muito chique, muito bom, super indico para quem quer aprender sobre escatologia, tá certo? Também tenho agora esses 3 livros que são do mesmo autor, inclusive eu tenho esses livros, 2 deles para venda, tá certo? O primeiro deles é esse do pastor Ezequias Gomes, 666, O Anticristo, Sua Ascensão, Governo e Queda. É um livro que não é muito grande, tá certo? É bem fininho, mas é um livro onde ele vai falar especificamente sobre a pessoa do anticristo. Da onde o anticristo surgirá, como ele surgirá e como vai ser a queda dele, tá certo? Tudo isso tem profetizado na Bíblia, está escrito na Bíblia e a gente precisa conhecer a fundo a palavra de Deus para a gente saber desenvolver este assunto. E este livro que eu também acho muito importante, ainda não li ele, mas tenho certeza que é um livro muito bom, também do pastor Ezequias, 1948, o início da contagem regressiva. Todo mundo sabe que dentro da escatologia bíblica, dentro da profecia, Israel é o centro, é o epicentro, tá certo? E Israel é o relógio de Deus, é o maior sinal da vinda de Jesus. Então tudo está em volta de Israel. E quando em 1948, no dia 14 de maio, Israel ressurge como nação no cenário mundial. Ali se começa a contagem regressiva
para o arrebatamento da igreja. Então, por isso que Jesus disse, olhar para a figueira, figueira na profecia e Israel. Israel é importante nós entendermos sobre ela na escatologia. Tanto é que as 70 semanas de Daniel está inteiramente ligada com Israel. Esse outro livro aqui também do pastor Ezequias Gomes, O que virá depois, tá certo? Esse livro ele faz uma cronologia, tá certo? Colocando em ordem os acontecimentos do Apocalipse, e ele também vai falar sobre o arrebatamento nesse livro, e inclusive ele vai até citar, né, deduzir, né, fazer uma conjectura sobre o que vai ser depois do arrebatamento. Um livro muito bom. São todos livrinhos finos, não são muito grandes, gostoso de ler, muito fácil de ler, e eu aconselho você ter também. Este livro agora aqui do autor do Max Lucado, inclusive Max Lucado é um super autor, super indico ele, tá certo? Escreve sobre diversos temas. Tenho livros dele para venda também, mas esse livro aqui eu comprei ele também lá em Minas Gerais, na cidade de Porteirinha, tá certo? Quando Cristo voltar. Você sabe o que vai acontecer quando Cristo voltar? Principalmente com aqueles que subirem no dia do arrebatamento, o que vai acontecer com os mortos que vão ressuscitar, o que vai acontecer com os vivos que serão arrebatados, o que vai acontecer com quem ficar. Então, quando Cristo voltar, tá certo? Max Lucado vai especificar tudo o que vai acontecer quando Cristo voltar. Livro muito interessante. Esse outro livro também, um livro bem grosso, tá certo? Bem grande. Comprei também lá em Minas, na cidade de Porteirinha. Não li ainda, mas ouvi dizer que é um livro muito bom e indicado também. Inclusive esse livro é indicado pelo pregador Nathan Rufino, para quem não conhece. É um homem muito inteligente, muito entendido da palavra de Deus, faz vídeos de escatologia também, pré-tribulacionista, tá certo? Tem uma visão um pouquinho diferente a respeito do anticristo, da visão que eu creio, mas é um pregador muito inteligente na palavra de Deus, muito conceituado, muito respeitado. Inclusive ele indica esse livro e eu também tenho certeza que é um livro muito bom. O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Há quem acredita que o anticristo virá do islamismo, tá certo? Há quem acredita que o Islã terá um papel importantíssimo nos dias da grande tribulação, tá certo? Inclusive, uma das mortes típicas dos santos da tribulação na grande tribulação vai ser a decapitação. E hoje a religião que mata por decapitação é o islamismo. Então, tem muitos que acreditam que o anticristo virá do Islã, tá certo? Eu sou da corrente que acredita que o anticristo virá da Europa, tá? Do novo Império Romano, que hoje é a União Europeia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Esse livro também é o melhor livro comentado do Apocalipse que eu tenho, tá certo? Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, do escritor Stanley Horton. Esse livro eu já li ele 2 vezes, tá? E é um livro excelente para estudo. Você precisa ter também na sua prateleira, se você ama escatologia assim como eu, um livraço do Stanley Horton, um livro grande. Ele vai comentar capítulo por capítulo do livro do Apocalipse e versículo por versículo. Esses outros 2 livros, que é do mesmo autor também, indico demais. Pastor Severino Pedro da Silva, Daniel, versículo por versículo. Ele comenta cada versículo do livro de Daniel, inclusive as visões dos últimos dias que Daniel teve. Daniel teve revelações que ainda nem se cumpriram, que vão se cumprir nos dias finais. Daniel, versículo por versículo. E este livro do mesmo autor, agora Apocalipse, versículo por versículo, tá certo? Do pastor Severino Pedro da Silva. Um livraço também, bem grosso, semelhante ao do Stanley Horton, tá? Esse autor é muito bom, muito interessante. Ele comenta versículo por versículo de Daniel e versículo por versículo
de Apocalipse. E esse livro aqui, do pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. Na primeira parte ele vai fazer um comentário sobre o livro de Daniel e na segunda sobre o livro de Apocalipse. Eu particularmente não gostei muito desse livro, pois eu achei que o pastor foi muito raso no seu comentário, ele devia ter aprofundado mais, tá? Mas é um livro muito bom também para quem gosta e quer aprender, né, a associação que existe entre Daniel e Apocalipse. Para muitos comentaristas, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá certo? Então essa é a terceira parte desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, conhecendo a minha biblioteca escatológica, tá certo? E até o próximo vídeo. Um grande abraço e que você possa adquirir conhecimento dentro da escatologia bíblica, se isso é um assunto que te chama a atenção. Deus abençoe.